Olá, tudo bem? Mamãe, papai, quem tá aqui de passagem, muito obrigada pela sua presença, né? Falei no vídeo anterior sobre o período de 1 ano do bebê e como esse momento é tão importante para nossa vida como mãe, como pai, né? Como responsável pela criança. 1 ano é um marco tanto para eles quanto para quem tá vivendo isso no dia a dia, né? E hoje nós vamos dar sequência. Como continua a vida da criança que já fez 1 aninho e está no seu primeiro mês depois de 1 aninho, no caso, 13 meses, né? Hoje eu vou usar como referência, gente, agora eu tenho um tablet. Não é lá essas coisas não, mas tá funcionando. Melhor do que o celularzinho velho que eu tava antes, né? Então, eu sempre uso a referência do site tuasaude.com, que é um site, assim, muito bem requisitado. E dessa vez eu vou usar o Baby Center, que eu também já falei dele em vídeos anteriores, e eu acho ele, assim, super bacana, super esclarecedor. Ele te acompanha aí desde o período que você descobre que tá grávida e até... Bom, eu ainda continuo recebendo, meu bebê que tá com 2 anos, vai fazer 2 anos esse mês e eu ainda recebo mensagens do Baby Center, tá bem? Só que depois de 1 ano, de 1 ano de vida, o aplicativo já não funciona tão bem, mas você recebe os e-mails normalmente. E é ele que eu vou usar para poder falar do desenvolvimento de uma criança de 1 ano e 1 mês. Ele já começa assim: primeiro eu. Parece que o mundo todo gira em torno do seu filho? Pois é exatamente isso que ele acha. Durante vários meses daqui para frente, a criança vai pensar quase só em si mesma. É por isso que emprestar o brinquedo ou dividir a fruta é tão difícil para ele. E ele ainda vai ser muito egocêntrico por algum tempo. Basta você observar seu filho brincando com algum amiguinho. Dificilmente ele parecerá interessado em realmente interagir com outra criança. Algumas crianças são mais sociáveis, outras nem tanto. Então, nessa fase, isso vai ficar bem mais latente. Por exemplo, eu sempre observei que o meu bebê, ele era muito sociável, ele chegava perto das crianças, queria brincar, mas nem todas as crianças são receptivas assim. E aí eles não têm essa noção de uma criança tá dando atenção ou não tá, eles não nem se importam. Ele chega perto, brinca, mas se a criança não quiser brincar, pra ele tá de boa. Você continua sendo a pessoa mais importante da vida do seu filho. Ele vai continuar exigindo bastante a sua presença, principalmente agora que está começando a andar, a fazer com que você corra literalmente atrás dele o tempo todo, a querer subir nas coisas, no sofá, nas cadeiras, nas escadas, lembra? Pois é. Por outro lado, ele já começa a passar alguns minutinhos sozinhos, desde que consiga ver você. Então é muito importante. Você tá no mesmo ambiente que o bebê, você vai sair, vai deixar o bebê sozinho por uns minutinhos, avise. Ó, mamãe vai no banheiro. E vai. Deixa ele uns minutinhos sozinho para ele aprender a não se sentir sozinho quando ele estiver só, entendeu? Não querer que você fique o tempo todo do lado dele e aí você não ter tempo nem para ir ao banheiro. Então vai treinando. Nós somos treinadores dos nossos filhos. Se você não treinar que ele precisa aprender a ficar sozinho por um momento para você ir no banheiro, para você escovar os dentes, ou até mesmo tomar um banho e ele se comportar, se você tem que treinar ele. Você vai fazendo devagarinho, deixa um minutinho, vai para 2, para 3, para 5, 10. Pensar que não, você já tá deixando ali o seu filho 10 minutinhos, 15 minutos e ele vai ficar tranquilinho. Lógico que com toda a atenção e cuidado ao ambiente que ele está, que desde que esse ambiente que ele esteja não represente riscos de queda, de pegar alguma coisa e engolir. Isso é muito importante, tá? E não deixar ele muito tempo sozinho também, né? Porque uma coisa é 10 minutinhos, outra coisa é 1 hora, né, minha gente? Pelo amor de Deus, a gente tá falando de crianças que são extremamente dependentes dos responsáveis, ok? Brincadeiras e medos. Brincar com seu filho ajuda a desenvolver a capacidade de interagir com outras pessoas. Então, capriche em uma sessão de pega-pega. Uma outra brincadeira boa é pedir para ele apontar as partes do corpo. Cadê a cabeça do neném? Cadê a barriga? Isso vai ajudar no desenvolvimento neurológico, né? E para eles são descobertas. Então, vale muito a pena interagir e brincar com esses tipos de brincadeiras.
o tempo tá acabando aqui, eu vou voltar com outro vídeo. Pronto, continuando. Nessa fase, a criança pode demonstrar certa timidez ou até medo de estranhos. E esse tipo de nervosismo é bem normal, principalmente com pessoas que ela não conhece bem. Pense que seu filho está apenas mostrando que sabe a diferença entre quem ele conhece e quem ele não conhece. Então, mamães, papais, não obriguem o seu filho a abraçar, a beijar, a dar carinho para quem ele não quer. Lógico, por educação, você vai falar assim, abraça fulano, dá um beijinho no fulano. Mas se ele não quiser, desconverse, leve por menos. Hoje ele tá rabugento. Mas não força ele a querer fazer uma coisa que ele não quer. Ele tem que entender a necessidade daquilo e ele ainda não tem capacidade para entender isso. Então, se é uma pessoa que ele não conhece, é uma pessoa estranha. Ele não vai sair beijando e abraçando. Depois, aí olha só como é que a gente cria um mau costume. A gente força e depois vira pra criança e fala assim, se você sair na rua, você não pode conversar com estranhos. E aí? Nós estamos contradizendo no ensinamento, né? Aquilo que a gente ensinou. Então, assim, se ele não quer abraçar, não quer beijar, não quer, desconversa, leve por menos e tá tudo bem. Ele não é obrigado a abraçar, beijar, dar carinho pra uma pessoa que ele não conhece só porque o papai ou a mamãe conhece. Beleza? Vale transformar uma coisa em brincadeira. Se o medo é de cachorro, bata um papo com um cãozinho de pelúcia. Se é de liquidificador, deixa apertar o botão sob sua supervisão, para que ele se sinta importante. Então, dependendo dos tipos de medos, ensine ele a encarar os medos. Ele tá com medo do liquidificador. Então você vai chegar devagarinho com ele, aperta o botão, mostra que o barulho só começa quando o botão é apertado, para ele entender e aceitar que aquilo ele não precisa ter medo, que você vai estar ali do lado dele, ok? Comportamentos imprevisíveis. Do nada, seu filho tão bonzinho resolveu começar a gritar como um maluco? Pois é, ele está explorando o mundo, seus próprios órgãos e o poder que exerce sobre você. É assim que ele vai descobrir quais comportamentos são aceitáveis e quais não são. Aí começa aquela velha história. Então quer dizer que se eu chorar, eu ganho a chupeta? Então quer dizer que se eu apontar pro pirulito e começar a chorar, a mamãe vai me dar o pirulito? Entendeu? É assim que funciona. Então quando ele perceber que chorou, fez pirraça, não foi atendido, ele vai pensar, poxa, não adiantou chorar e fazer pirraça, vou ter que arrumar outro argumento. O meu, às vezes, até dá uma piscadinha, joga beijinho, para tentar me convencer de outra forma. Então, assim, não duvide da capacidade do seu filho. Eles não têm pleno desenvolvimento neurológico, mas são extremamente inteligentes, tá? Então, observe como você está treinando ele, viu? Você pode dar a ele uma chance de extravasar toda essa energia com uma boa guerra de almofadas, leves, claro, né? Num lugar onde não haja nada frágil, massinha de modelar, de preferência antialérgica, e outro veículo possível para exploração. Então, quanto mais seu filho gastar energia, né, melhor ele vai se comportar. Porque criança com uma energia acumulada, ela se torna uma criança estressada. Imagina você, que gosta, vamos supor que você gosta de sair, gosta de passear, e você tem que ficar preso dentro de casa o dia todo, sem poder fazer nada e sem poder sair. Você vai ficar como? Ansioso, estressado e por aí vai, né? A criança também. Então, ela quer brincar, ela quer se divertir. Estabeleça limites, estabeleça hora para brincar, hora para dormir, hora para assistir. E assim você já vai habituando o seu bebê a rotinas. E aí ele não vai questionar quando você fala assim, hora de dormir, hora de dormir. Ele já vai saber que é hora de dormir. O corpo dele já vai entender isso. Ele vai até sentir sono quando der hora de dormir. Então, a rotina para tudo é a melhor forma para você não se estressar e para sua casa ficar um ambiente agradável. Ok? Com 1 ano e 1 mês, o sono pode sofrer alguma variação. Mesmo que ele tenha dormido bem há meses, ele pode começar a acordar no meio da noite. E esse comportamento pode aparecer em qualquer fase da infância, e por diversas razões, né? Mas nessa fase, o novo componente que pode modificar o sono são os sonhos. É a fase que eles começam a sonhar. Então, eles podem acordar por um sonho ruim. Se você ainda pratica a amamentação, que é o meu caso, eu tirei a amamentação do dia e só amamento à noite. Então, assim, tem dias que é extremamente cansativo. Eu percebo que tem momentos que eles exigem muito mais da gente.
E é muito difícil manter uma amamentação exclusiva nesse caso, tá? Mas a gente tem que ser forte. Entre um ano e 1 ano e 2 meses de idade, as crianças começam a sonhar ativamente, e um sonho pode acabar fazendo com que despertem. O melhor é manter a rotina na hora de dormir, para que tudo flua bem. Assim ele vai acordar, você vai lá, dá atenção, ele volta a dormir e tá tudo bem. Principalmente se ele já estiver na caminha dele. Se ele estiver na cama com você, você acolhe, faz um carinho e ele dorme novamente. Pode acontecer também que nessa fase eles comecem a recusar colo. Sabe por quê? Porque eles estão experimentando o gostinho de liberdade. Agora ele já pode se mover sozinho, seja engatinhando, andando, ele não vai querer abrir mão desse direito. Então mantê-lo no carrinho ou de mãos dadas num lugar cheio de gente pode ser especialmente difícil. E como é? Gente, depois que meu filho fez 1 ano, é quase impossível deixar ele no carrinho, porque ele aprendeu a abrir o cinto, ele aprendeu a tirar do ombro o cinto. Olha, eu sou pequenininha, então vocês imaginam, uma mãe de 1,5 m, com uma criança que já tem quase 1 m, né, 90 e poucos centímetros, mais um carrinho gigante, não dá certo. Então hoje quando eu saio sozinha com meu filho, eu levo ele no colo, que é mais seguro, porque se eu levar no carrinho eu não vou saber se eu seguro o carrinho ou se eu seguro a criança. Se eu seguro a criança, ele joga o carrinho longe. Se eu seguro o carrinho, ele sai correndo, a criança sai correndo, e aí? Então assim, se prepare, porque agora essa fase é uma fase bem cansativa. Se você estava achando que era cansativo antes, é porque você não sabia como seria agora. Sapatos ainda não são essenciais, exceto em superfície em que a criança possa se machucar ou se queimar. Não compre sapatos grandes demais. O ideal é deixar um espaço de cerca de 1 dedo entre o dedão e a ponta do sapato. Se você não consegue sentir o dedão, é porque o sapato é duro demais para uma criança desta idade, tá? Então, fica a dica. Uma boa ideia é fazer uma brincadeira legal. Você caminha na frente da criança e de repente finge ter tropeçado e cai no chão. Ela vai se divertir à beça com a comédia e perceberá que adultos também estão sujeitos aos tombos da vida. Olha que bacana! E já que o negócio do seu filho é chão, incentive a treinar novos movimentos. Caso ele esteja andando firme, mostre como se abaixar, levantar para pegar coisas interessantes do chão, agachando e ficando de pé sem precisar segurar em nada. Uma coisa que eu acho muito bacana e acontece muito aqui em casa é quando eu vou fazer uns exercícios em casa, eu vou treinar em casa e ele me vê treinando. Aí ele quer treinar também. Então, tipo, se eu estiver fazendo algum movimento de abdominal, ele quer fazer também. E esses movimentos para eles é uma forma de treinar a coordenação motora em todos os aspectos. Se seu filho ainda não anda, tenha calma. Resista à tentação de colocá-lo no andador, pois esses equipamentos não são recomendados por especialistas. Então, vá com calma, tudo tem seu tempo, mas observe. O meu bebê tem 2 anos. Ele fala algumas coisinhas, mas eu já tô super atenta. Ele passou os 2 anos, chegou aos 2 anos e meio. Próximo aos 3, eu vi que ele não tá falando direito, só fala ainda algumas coisinhas. Corre pro fono. E lógico que as consultas rotineiras ao pediatra também devem ser mantidas, ok? Ó, por falar nisso, com 1 ano e 1 mês, as crianças costumam ter um vocabulário de 3 a 4 palavras. Mamá e papá, que são os candidatos preferidos, né? Mas não se preocupe se seu filho ainda não disser nada. A aquisição da linguagem nesta fase é passiva. Eles ouvem tudo e vão arquivando para mais tarde. Meu filho sabe tudo, sabe as cores, sabe os números, sabe as vogais. As vogais ele fala, os números ele fala mais ou menos. Então eles vão absorvendo. Aproveite nesse momento para colocar um monte de informações que são, como é que eu posso falar? Que vão fazer efeito, que são importantes e que vão valer a pena para a vida do seu filho, tá bem? Converse com a criança o tempo todo, numa voz adulta. Nada de ficar Pepeta, neném quer Pepeta, não. Neném quer a chupeta. Fale o nome correto sempre. Músicas acompanhadas de gestos fazem sucesso. Por exemplo, fui morar numa casinha. Eles adoram essas coisas. E eles começam a perceber a diferença na entonação. O que é conversa, o que é música, mesmo sem você dizer nenhuma palavra inteligível. Para ver se seu filho já compreende o conceito de que os objetos continuam existindo mesmo que não estejam à vista, coloque um brinquedo embaixo do sofá, da cama ou de um pano na frente dele e veja se ele vai procurá-lo no lugar certo. É com essa idade que as crianças começam a perceber que as coisas não sumiu só porque deixou de ser visível.
Então eles vão começar a perceber que você pode esconder e que ela não simplesmente desapareceu. E cuidado! E cuidado! Ele está louco para encaixar uma coisa dentro da outra e apertar qualquer tipo de botão para ver o que acontece. Atenção às tomadas, aos aparelhos eletrônicos e na cozinha também, né? Para evitar acidentes. Bom, minha gente, é isso aí. 1 ano e 1 mês, o seu bebê está cada vez mais ativo, muito inteligente, muito atento e você precisa estar 2 vezes à frente dele para evitar acidentes, para evitar que ele faça alguma coisa que não esteja planejado por você, né? Então, assim, tome muito cuidado, preste muita atenção, esteja sempre presente e eu tenho certeza que vai ser super tranquilo. Vacina não tem agora, só com 1 ano e 3 meses, né? Então, por enquanto aí a gente vai acompanhando o desenvolvimento dessa fase de 1 ano e 1 mês, né? Eles vão crescendo, vão aprendendo coisas novas e a gente vai desfrutando também dessas descobertas, porque é descoberta para ele e é descoberta pra gente também viver tudo isso, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessas informações. Tirei aí do Baby Center, acrescentei algumas coisas do meu dia a dia, mas não tem muita diferença do panorama geral disso. E se você é novo no canal, né, se inscreve aí. Se gostou do conteúdo, deixa o seu like, isso é muito importante para ajudar o canal a crescer, divulgar o meu trabalho e quem sabe também ajudar outras mamães que estão aí na loucura desesperada querendo saber como é que é o desenvolvimento do bebê de 13 meses, não é verdade? Então, beijo grande, muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo!